Fala galera da academia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Comex que transforma vidas. Meu nome é Gabriel Bernardes, sou fundador aqui da Academia do Comex e hoje estamos nos estúdios da Tujulab para receber um grande amigo que o comércio exterior me deu, Alisson Ribeiro, meu amigão aqui, mestre da importação e dentre outras coisas, geopolítica, viagens empresariais, enfim, ele domina de diversos pontos aí da importação, exportação, do Comex no geral. E hoje ele vai trazer muitos insights para você que busca o seu lugar ao sol na área. Seja bem-vindo, meu amigo Alisson Ribeiro. E a pergunta, que a gente sempre começa o nosso episódio é: meu amigo, o Comex transformou a sua vida? Bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Agradecer o convite do Gabriel, quando você me convidou para vir aqui para contar um pouco da minha história. Eu já te falei, a gente já conversou sobre isso várias vezes, eu sou um verdadeiro entusiasta, então não sei até que ponto minha opinião aqui não é tendenciosa, já respondendo a sua pergunta, né? Muito bom. Mas, mais uma vez, parabéns pelo todo o seu projeto, parabéns pela carreira, a gente já se conhece há algum tempo e vimos... Nos conhecemos através do digital, o digital trouxe para o pessoal se manteve, a gente vive trocando figurinha, você me ajuda, eu te ajudo, no que a gente se compete. Eu acho que é isso que você chama de comunidade, né? Então é uma questão de ajuda mútua. Nem eu nem você conhecemos tudo, mas pelo contrário, a gente sempre gosta de compartilhar. Eu acho que esse é o principal objetivo do comércio exterior, né? A gente compartilhar de forma a tornar todo mundo grande, e quando você está grande, pessoas vêm grande contigo também. Perfeito. Então é uma eterna ganha-ganha. Muito bom. E falando sobre essa pergunta, mudou minha vida, hoje eu digo para você, por mais que eu quisesse mentir, por mais que eu quisesse dizer qualquer outra coisa, tudo que eu tenho hoje no âmbito profissional e pessoal, inclusive, no patamar que eu posso dizer que cheguei hoje, que vindo da realidade que eu vim, isso era uma coisa bem difícil de se prever, né? Com toda certeza, isso tudo é oriundo do comércio exterior. Muito bom, muito bom. Esse espírito de comunidade, esse espírito de desenvolvimento pessoal e profissional, o comércio exterior ele ficou esquecido por um tempo, na minha opinião. E eu acho que nos últimos anos, profissionais como você, dentre outros membros que a gente conhece aí na área do Comex, estão conseguindo resgatar esse cooperativismo dentro do comércio exterior, porque é uma área muito acirrada, muito disputada, né? Até então, um despachante aduaneiro olhar para o outro era sinônimo de concorrência absurda, né? Absoluta. Uma trading olhar para outra, idem. Agente de cargas, traders, enfim. Os profissionais que formam, né, o Comex, eles têm essa consciência de viver, né, numa selva, né, do comércio exterior, que essa comunidade, essa cooperação deixou a ser feita, mas eu acho que estamos entrando numa nova era onde a informação está aí e a cooperação, se ela for mútua, todo mundo só sai ganhando, né? E hoje a sua realidade que traz, né, às vezes uma pessoa de uma situação quase que improvável, tem no comércio exterior uma saída, um caminho para se tornar uma pessoa provável, né? Uma pessoa que conseguiu ter o seu lugar ao sol no comércio exterior, certo, meu irmão? E para a galera entender um pouco mais, né, de onde veio, conta um pouco da sua história pessoal, se você ali teve, né, essa situação de improvável, mas usou o comércio exterior aí para estar levando, né, muito conhecimento e muito desenvolvimento. A gente vai falar um pouco disso aqui no episódio, do quão o Alisson ajuda as empresas, né, nas suas assessorias. E conta um pouco pra gente dessa sua trajetória lá atrás, que tá aqui hoje. Então vamos lá, Gabriel, tentar ser um pouco sucinto, que eu já falei, eu gosto de falar, então pode se prolongar por muito tempo. Quando eu te falei que a minha história é um pouco improvável, eu digo um pouco improvável para a gente ter a comparação do que realmente do que a gente tem no, digamos, de mercado, que a gente tem de parâmetros de comparativo, né? Eu vim de família de origem humilde, para você ter ideia, minha mãe, ela foi muitos anos empregada doméstica, então a gente nunca teve acesso à escola particular, nunca tive acesso à questão de
muita abundância de renda, né? Digamos, Idiomas, né? Escola de inglês, assim, idiomas, essas coisas. Tem até um case interessante sobre inglês até para depois. Beleza. Mas, basicamente, minha origem foi, assim, um cidadão classe média baixa, padrão. Mas o fato de estar nessa realidade, ela sempre me incomodou. Me incomodou de que forma? Não pelo fato de ser mal agradecido com o que eu tinha, porque a minha mãe proveu o que ela pôde prover, dentro das características e assim, do que ela podia prover dentro das necessidades dela. Só que o fato de ver aquilo sempre me indagou algo por que eu estou nessa realidade? O que eu posso fazer para buscar algo melhor? O que eu posso fazer para me destacar? Tudo bem, eu iniciei, vamos colocar assim, como se fosse uma guerra sem munição. O que eu preciso fazer para ir atrás? Então, foi nisso que eu fui atrás da questão de conhecimento, de buscar aprender, buscar entender. Eu sempre fui um cara muito curioso. E a curiosidade tem os dois lados, né? Tem gente que vê com o lado ruim, tem gente que vê com o lado bom. Depende de onde você está utilizando. Questão do ambiente também. Como é que minha vida iniciou no comércio exterior? Eu poderia aqui parar para você contar uma linda história, uma coisa maravilhosa, mas eu gosto de ser sincero. Foi simplesmente porque eu fiz minha inscrição numa universidade, como todo mundo, né? Eu fiz federal, fiz a prova para federal, acabei não passando por algumas questões ali. Fiz também a faculdade paga, né? E na época eu fiz inscrição na FAI, com a gente tem um bom relacionamento hoje. Passei, na época, para um curso de contabilidade, mas, como eu te falei, eu vim de origem humilde. Então, chegou a época de fazer a inscrição, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, eu não sabia que tinha que pagar a primeira mensalidade para estudar. E, enfim, acabou passando o prazo de inscrição. Em conversa com minha mãe, ela falou, não, vamos dar um jeito. Vamos emprestar um dinheiro, vamos pagar para você, pelo menos, se matricular. Dito isso, fomos na universidade fazer a inscrição, só que a turma de contabilidade já tinha sido encerrada, já tinha fechado. E ela falou, ó, com a tua nota, você tem esses cursos aqui para você escolher qual você pode fazer. Aí eu olhei os cursos, vi lá, negócios internacionais. Eu falei, o nome é bonito. Então, o fato de eu ter caído no comércio exterior hoje foi porque eu achei o nome curso do curso de negócios internacionais bonito. Como que a palavra oportunidade, né, atuou desde a sua inscrição lá em negócios internacionais até hoje? Né? Algumas oportunidades boas, outras talvez nem tanto. O que você fala aí pra gente? Então, Gabriel, na verdade eu acredito que a palavra oportunidade, na verdade, ela caminha muito próximo de uma palavra chamada não. Eu entendo que, assim, existem oportunidades, mas os grandes momentos da minha vida, elas todas estiveram ligadas a um primeiro não sobre alguma coisa. Certo. Então, assim, lá atrás, a faculdade, fui fazer a minha inscrição para o curso e recebi um não. Um não de forma, você não pode se candidatar para o curso de contabilidade. Tem negócios internacionais. Teoricamente, é um não. Teoricamente, é uma coisa que, digamos... poderia te bloquear, frear. Me frear, que nem você falou, ir para casa, pensar mais. Aí entra a questão da velocidade como você reage ao não. Você pode... Claro que existem vários graus de não, mais pesados, menos pesados. E a velocidade que você tem para refletir, assumir, depois tomar isso como algo que impulsiona a sua vida. Eu acredito muito na filosofia estoica. E você só dá atenção e só gastar energia com aquilo que você tem controle. Então, isso, depois que eu comecei a aplicar na minha vida em esferas profissional e pessoal, parece que tirou um grande peso das costas. Porque, assim, você ficar pilhado com coisas que você não tem controle, tentando agradar todo mundo, são coisas que vão te levar e você está fadado ao fracasso. Porque você, como cristão, sabe, nem Jesus agradou todo mundo. Quem dera nós, meros mortais, queríamos ter esse trabalho no comércio exterior de agradar fulano e ciclano. Verdade. Então, essa questão dos nãos, tem vários pontos de inflexão que aconteceram durante a minha vida. Todos eles tiveram um não em um primeiro momento, mas esse não, depois, com mais maturidade para frente, eu consegui voltar naquele exato motivo do não e entender que a melhor coisa que me aconteceu foi aquele não. Certo. Porque eu estive depois para a oportunidade que você falou, né? Eu escrevi essa semana um post aí no Instagram sobre isso. Que, na verdade, a sorte é quando a oportunidade encontra o preparo.
E, se eu não me engano, o ano era 2012, foi quando aconteceu um evento chamado Guerra dos Portos, onde o governo Dilma unificou a alíquota de ICMS de saída de 4% para todos os estados. Isso fez com que a empresa repensasse o seu modo de operar, porque originalmente ela era de São Paulo. Ela trouxe a unidade com uma forma de uma trading para o Paraná, para usufruir do benefício de ICMS. Lá era 18%, caiu aqui para 6% de recolhimento na entrada. Só que com a Guerra dos Portos, toda a saída era para 4%. E o saldo que estava acumulado de 2% aqui no Paraná era gigantesco, não tinha uso. Então, ao recalcular, sentar na mesa, eles viram que era mais fácil pagar os 18% em São Paulo, onde a conta de débito e crédito, por mais que a saída fosse maior, iria se aproveitar, do que ficar com 2% acumulado aqui no Paraná. Dito isso, foi a primeira vez onde a questão tributária afetou minha vida de forma mais ativa. Na época eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, eu só entendia que tinha questão de ICMS, mas não tinha conhecimento sobre essa parte de débito e crédito, como eu tenho hoje. E a empresa regressando para São Paulo, veio o convite. Ou você vem para São Paulo conosco, ou o convite educado em termos gerais, que é, ou você se desliga. Fique à vontade para ser desligado, né? Na época eu tinha 23 anos, não tinha e não tenho família em São Paulo, não falava inglês. Eu parei para pensar comigo mesmo, poxa, eu vou para São Paulo, concorrer com pessoas mais preparadas do que eu, dentro de uma instituição que eu já entendi ali, como eu falei, como ocorria a questão do crescimento. Parte política da empresa. A parte política. Eu falei, quer saber, se for para me desafiar, eu não vou para São Paulo. Eu vou mais longe. Foi onde eu me desliguei da empresa e peguei minha mala e minha coragem, uma malinha de costas, a rescisão, e fui passar 7 meses no Canadá. Muito bom. Digo para você que, mais uma vez, foi um dos momentos também divisor de águas da minha vida. Por quê? O Canadá não foi só pelo inglês. O inglês, claro, que foi uma questão que eu cheguei lá imaginando que falava o básico. Lá nem o básico eu falava, onde foi a realidade. Mas eu acho que foi para mim o primeiro momento que me fez uma guinada na minha vida profissional, que foi entender a diferença cultural. Que eu acho que você trabalhar com comércio exterior, ele obriga você, nos mínimos detalhes, a entender e respeitar a outra cultura. Então, saindo do Brasil, até onde então eu tinha acesso a poucas, não vou colocar para você assim fontes de informação, porque já existia internet, mas pouca vivência com a questão de outras culturas. Então, ir para o Canadá, onde foi uma cultura, apesar de acolhedora, muito diferente da nossa, foi o primeiro choque. Por quê? Canadá, não só eu, mas tinha muita gente que estava ali para entender aprender inglês. Então, eu tive muita convivência com os asiáticos. Primeira vez que conheci um chinês de verdade, um japonês, um coreano. Então, entender e ver que eram pessoas também que têm a rotina como nós, com os problemas como nós temos, foi o primeiro divisor de águas no ponto de, caramba, quem está do outro lado lá me respondendo e-mail, o exportador, não é só um robô, não é só um cara que está fazendo o documento errado porque, na minha visão, está errado, mas está errado na visão por quê? Porque talvez ele nem conheça aqui o motivo da nossa documentação ser assim. Então, foi um dos primeiros... uma paquera ali com o entender das novas culturas, e onde acendeu para mim uma necessidade de conhecer mais e mais. Certo. Resumo da história, passei 7 meses lá, minha vida mudou completamente na questão de abertura de visão de mundo, voltei para o Brasil, o ano era 2014, ano de Copa do Mundo, véspera de Carnaval, cheguei num domingo no Brasil, cheguei a segunda-feira para organizar a vida, uma coisa ou outra, né? Terça-feira eu vou criar um LinkedIn. Vou me colocar à disposição para o mercado de trabalho, mas já com uma expectativa totalmente baixa, que é ano de Copa do Mundo, véspera de Carnaval, não tinha ninguém querendo contratar gente para trabalhar, né? Para minha surpresa, eu fiz um LinkedIn na terça-feira à noite, quarta-feira de manhã eu acordei com 3 convites para participar de entrevistas. Fiz as entrevistas, algumas evoluíram, outras não, fiquei entre 2 específicas ali, e o que me chamou a atenção que era para entrar numa empresa que trabalha com comércio exterior na prestação de serviços, digamos uma empresa menor, mas ela, por ser menor, ela tem o formato comissária, digamos assim, me daria acesso a várias coisas. No momento, ele tinha uma vaga, o dono da empresa tinha uma vaga operacional, só que ele sabia meu desejo para a parte comercial. E ele me fez um dos desafios, / convite, que também me ajudou a entender um pouco mais na posição que eu estou hoje.
Falou, você quer ser comercial? Beleza, eu te dou a oportunidade para ser comercial. Mas primeiro você vai passar pelo operacional, para entender lá na frente o que você está vendendo. Que foi uma das decisões mais sensatas, né? De alguém com experiência para colocar alguém que está vindo de fora, com entusiasmo, mas sem a teoria. Então, essa decisão, falou, você vai fazer um formato aqui como se fosse um trainee que a gente tem hoje. A empresa não é grande, não é uma big corp, mas você vai ser um trainee. Ou seja, passei pela parte operacional, registrei DI, vi o primeiro processo com acesso ao Syscomex, toda aquela mística do Syscomex. Quando eu descobri, até um detalhezinho bobo, né? Quando eu descobri como era registrar o ICMS no Syscomex, para mim foi uma coisa maluca, assim, porque quando na época que eu era importador, o fornecedor me dizia, não, estamos registrando esses Syscomex aqui, eu achava que era uma coisa gigantesca, uma coisa que demandava muitas horas e coisas assim. Ó, Duda, e falando nisso, então, ó, me cobra que eu vou colocar aqui nesse episódio a tela do Registrando Syscomex, tá? Pra gente poder ilustrar pra galera que os importadores que eram na época, né, que o Alisson, né, tinha essa visão um pouco mais mística. Vamos desmistificar, então. Boa. E aí, quando eu fiz meu primeiro registro do ICMS no Syscomex, que eu vi que levava 3 minutos, 2 minutos, foi para mim, falei, caramba, como é que pode? O pessoal me demorava uma tarde toda para fazer isso. Não tem lógica, não tem sentido. Enfim, ali começou a minha trajetória na prestação de serviço. Fiquei nessa empresa por 6 anos, passei pela a parte de frete internacional, a parte administrativa, a parte de desembaraço aduaneiro, a parte comercial. Pelo fato de ter tido o contato com a base operacional, muita gente ainda vinha tirar dúvidas comigo depois, e isso acabou comunhando para ter uma dupla função, digamos assim. Legal. Eu fazia a gestão da parte tanto comercial quanto a parte operacional. Veio mais etapas ali, digamos, de coordenação, gerência, e chegou um momento que, digamos, uma empresa, quando não é muito grande, você tem um limite, né, que você pode chegar. Chegamos a um limite ali onde até foi proposta a questão de sociedade, mas apesar de respeitar muito o dono e ter uma visão em certos pontos semelhantes com a dele, em outras a gente digamos, divergia. E para uma sociedade, eu acho que você tem que estar muito alinhado para onde você quer ir. Perfeito. A partir desse momento, quando você diz não para uma sociedade, você também fica muito numa situação um pouco mais complicada. Foi nisso que veio um momento da minha vida que oficialmente eu fui introduzida pela primeira vez, que é chamado mentoria. Eu já tinha tido até então mentores na minha vida, de forma indireta, sem ter esse título, caminhado de mentor, mas foi nesse momento da minha vida que eu estava, o que eu faço agora? Eu vou para outro emprego? O que eu faço? Eu não sei, estou perdido. E eu recebi um e-mail, como ex-aluno da FAI, um convite para participar de um programa de mentoria. Hoje, inclusive, eu me tornei mentor desse programa. Que legal. Mas lá, em 2019, foi a primeira vez que eu conheci uma figura de um mentor, sentamos, desenhamos um projeto, desenhamos toda uma estrutura, e eu entendi ali que, na verdade, o desafiar talvez não era uma outra empresa, um outro cargo, uma outra coisa, era algo maior. Entendi. E justamente, ele não me deu nenhuma resposta. Ele me fez as perguntas certas. Acho que essa é a grande questão da mentoria. As respostas já estavam com você, ele foi me, digamos assim, encurralando, cutucando. Tá, cara, vamos para a próxima. Você quer trocar de empresa? Tá, vamos para onde? Geograficamente falando. Vamos para Curitiba, vamos para a região metropolitana, vamos para o Grande Paraná, não sei o que, foi assim. E aí toda a resposta dele, mas por que não? Por que não? E eu não tinha resposta por que não. Até que chegou um momento assim, e globalmente? Resumo da história. Como diz o termo, né? Longa história curta. Chegamos no quesito China. 2019, me preparei o ano todo, fiz todo um business plan, né? Para ir para a China, morar na China por um período inicialmente de 6 meses, estudar mandarim na Universidade de Shenzhen. Perfeito. Preparei o ano inteiro, comprei passagem, tudo pronto. Eu embarcaria dia 19 de fevereiro de 2020. Dia 14, se não me engano, de fevereiro de 2020, estourou o Covid a nível mundial. Lembra do não? E da oportunidade? Mais um nãozão. Mais um não que veio da minha vida lá em 2020. Ali foi uma frustração claramente maior, porque eu gastei horas de energia, gastei tempo, gastei muita coisa planejando aquilo. E assim, mais uma vez a questão do estoico. O que me adianta é ficar triste com o universo pelo fato que eu não controlo uma pandemia. Não foi só a minha... Seria muito, acho que, egoísta falar, poxa, atrapalhou a minha vida. Mudou a vida de todo mundo. O mundo tem um pré e pós-Covid. Então,
entender aquele momento, o que estava acontecendo, entender obviamente que teve um momento de ficar triste, um momento de ficar reflexivo, mas necessidade de ação. Você foi digerindo esse não, óbvio, de uma forma um pouco mais pausada, né? Para poder readequar a rota. E olhando assim, desde lá do seu estágio na zona secundária, no terminal Alfandegado, em Curitiba, ali no Paraná, as coisas que me chamaram a atenção foi uma coisa que eu tento cultivar nas pessoas que estão começando na área de comércio exterior, é ter a mente de um gestor, mas nunca deixar de ter um coração de estagiário. Quando eu digo isso, a sua mente, ela provoca as suas ações, né? As suas ações práticas do dia a dia do que você faz. Então, quando você entrou lá como, né, estagiário, ainda que ganhando pouco, né? Mas sempre com a mente no próximo estágio lá dentro, né? No próximo cargo. E quando eu digo do coração de estagiário, ainda hoje na sua posição em 2025, o seu coração sempre é daquele cara que deu aquele sim para aquela oportunidade, porque o coração a gente está falando de emoção, né? Se você se envolve emocionalmente a cada projeto, ainda com aquele coração de estagiário, que é aquele frio na barriga, né? Estar disposto a cultivar com aquele projeto que você abraça, algo que vai além da cifra, porque você fez isso, aquela oportunidade. Você foi além da cifra, além do que aquele salário, aquela remuneração tinha para você. Mas façam isso, façam o que o Alisson colocou desde o começo, gente, que é ter a mente... se você é estagiário, tenha a mente de assistente, que é o teu próximo nível. Se você é assistente, tenha a mente de analista, que supostamente vai ser o seu próximo cargo. Vai ser gestor depois, sempre pensando com o próximo nível que você vai estar. Porque se você ficar pensando, tendo a mente de estagiário, sendo estagiário, você dificilmente vai romper a barreira do crescimento, né? Outra questão foi que dessa experiência que ele teve de um lado da mesa, depois ele foi para o outro, usou de forma estratégica isso na carreira dele. Usa talvez hoje também nos negócios que ele executa, que é a capacitação. Hoje o empresário ele consegue ter, né, Alisson, com assessorias, mentorias, consultorias, a visão de quem está fazendo a operação para ele. Ele não precisa pegar e fazer a operação, né? Porque a gente entende que ele tem que estar fazendo o que lhe é pertinente, né? Cuidando do negócio dele. Mas o empresário ele pode ter acesso a conhecimento, né? Para não ser enganado, para não cair em qualquer... eu até gravei semanas atrás, né, Duda? Vai ao ar, eu acho que nas próximas semanas, o profeta da importação. Que ganhar negócio na importação em cima do caos, né? Então nós temos essa bandeira de desmistificar o caos, desmistificar estou fazendo o registro no Siscomex como se é algo, né, um transformer que o cara está construindo lá, sendo que não que também seja, não tem que ser organizado, não tem que ter um protocolo, um procedimento, mas a gente tem que trazer para agora, para os empresários que inclusive vão assistir esse episódio, que há profissionais hoje, há empresas, né, de consultoria que trazem luz ao negócio da importação dele, né? Então continuar estimulando isso, que foi o que você conseguiu e quis fazer, né? Você pegou a tua mochila para ir para o Canadá e agora precisa ir para a China para continuar crescendo, né? E ainda assim com esse não, né, que a Covid trouxe muitos nãos para muita gente, você foi para esse próximo nível, que foi essa questão do seu relacionamento com a China, que é um dos cases, né, que você traz até hoje, e que agora a gente vai querer saber aí. Conta aí pra nós. Desculpa te cortar, mas não, foi sem problemas. Algo maravilhoso aí que me veio assim pra falar pra galera aí. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa visão macro, ela é essencial em todas as etapas da sua vida. E quando a gente fala na questão no comércio exterior, isso sempre é uma coisa que me incomodou. A questão de blocos. Eu faço isso, você faz aquilo, você faz aquilo, e eu não enxergo nem antes e nem depois do meu bloco. Uma linha de produção. Certo. Então, toda a equipe que eu tive até hoje, eu sempre prezei isso. Entenda o que você está fazendo, quais são as consequências, e o que vem antes e o que vem depois. Você não é um operário de uma linha de automotiva que só aperta um parafuso. Você tem que entender muito. Um exemplo bem claro e bobo. O dólar, ele sobe e desce todo dia. Toda hora que você abrir uma cotação, ele está indo para cima ou para baixo. Mas sempre tem um porquê.
Você não precisa ser um especialista em câmbio, você não precisa ser um especialista em geopolítica, mas você precisa saber, no mínimo, o que está acontecendo para poder lidar e entender. Às vezes você tem ali um pequeno, digamos, uma ação para o seu cliente que a taxa Apetax, como todo mundo sabe, ela fecha no dia anterior. Então você está olhando ali, poxa vida, saiu uma notícia no meio do dia e fez o dólar subir de forma exponencial, 10 centavos. Por uma importação de 100 mil reais, 100 mil dólares, é muita coisa. Então eu analiso ali a taxa, fechou a Apetax, sei que o dólar subiu, sei que amanhã vai estar mais baixo, mais alta, só que eu vejo em contrapartida que não tem mais horário de parametrização naquele dia, fica a meu critério. Eu posso travar já a taxa para o importador e registrar hoje, por mais que não tenha parametrização, e economizar 10 centavos ali de dólar a cada dólar que ele tem, ou deixar para amanhã, só seguir a vida. Analista mediano, ou como eu gosto de chamar de medíocre, não medíocre num modo paliativo ali, e até pejorativo da palavra, mas medíocre do médio, ele vai simplesmente, não tem mais parametrização, eu vou jogar para amanhã, vou colocar na pastinha ali, amanhã eu faço. Só que quando você começa a pensar na visão que todo mundo fala, né, como empreendedor, como negócio mesmo, o que me impede de registrar hoje e não registrar amanhã? Essa análise pequena de tomar de decisão e fazer hoje e não fazer amanhã, e claro, comunicar ao importador que você fez, é a diferença em você ter 6 meses ou 1 ano para ser convidado para ir para uma outra oportunidade, para ser promovido. Porque a grande maioria que você está trabalhando é o medíocre. É o cara que vai pegar, poxa, não está no meu escopo, eu não estou indo além. Eu não estou indo além porque eu não sou pago para ir além. Também essa é uma coisa que me irrita bastante. Então, você saiu da curva. Todo mundo que sai da curva é notado, mais cedo ou mais tarde. E se você pensar, poxa, eu saí da curva aqui, mas ninguém me reconhece. Então você está no ambiente errado. Então também a responsabilidade é sua de notar o ambiente e perceber ele. Você testou uma vez, testou 2, testou 3, não teve eco, pega a tua mochilinha igual eu fiz e vai para outro ambiente. E é porque tem gente que acha que eles travam pelo não, por mais, não houve reconhecimento naquela empresa por 3 atitudes fora da curva. Ele acha que nenhuma outra empresa não vai valorizar isso, muito pelo contrário. Eu sempre falo que existe alguma empresa que está esperando por um Alisson, está esperando por um Gabriel, está esperando por um fulano, por um ciclano, sedenta por profissionais que tenham esse chamado, né, para dentro do comércio exterior de sempre pensar fora da caixa. E o não esperar, né, hoje, olhando do lado de gestor de empresas de comércio exterior, o que temos sofrido, entre aspas, com uma geração de profissionais que eles olham para o carro do dono da empresa, mas não olham pelas suas próprias atitudes. Estive ministrando um treinamento simples de noções de classificação fiscal. O enredo do treinamento não foi nem tanto falando das 6 regras. Foi falando se você dominar 3 delas, pelo menos, você pode gerir a tua carreira de uma forma diferenciada. Você vai ter uma outra postura perante o importador. Você vai falar com propriedade, com autoridade, ainda que você está registrando uma DI de um courier que descaracterizou. Mas naquela DI de um courier que descaracterizou, você encontrar uma NCM que é a mais correta, aquele courier pode ser uma amostra de um projeto gigante que vem por aí. O importador, tendo aquela visão naquele momento, vinda, provocada por você, né, você vai ter essas oportunidades, né, que seja, pode vir 6 meses, 6 dias, 6 anos, a gente não sabe, né? E até o que levar do processo, né? Talvez um pouco coach isso, no sentido de suportar o processo, que seja, mas você que está no comércio exterior entrando agora, ou já está há algum tempo, e vê que está desanimado, o cara vê que já não vê um horizonte de prosperidade, né? É porque o processo que ele está, né, tem que aguentar mais, né, tem que suportar mais. Eu entrei agora num novo ciclo de processo na minha vida que eu sou desafiado a aguentar, né, porrada todo dia, mas vislumbrando algo para daqui a anos. A gente até estava falando da cultura, né, China, falar um pouco mais também. O chinês hoje ele olha para daqui, sendo bem simplório, né, daqui 10 anos. Isso se não for para falar daqui 50 anos. Nós pensamos daqui 5 meses. O nosso pensamento ainda é muito imediatista, né? E no comércio exterior nada é imediato. Nada. A parametrização mais rápida, que é da exportação, é 30 minutos, 20 minutos.
E ainda assim você tem que esperar. Da importação é muito mais longa, um transit time China-Brasil. Quanto tempo você não tem que esperar? A palavra espera no comércio exterior, ela caminha, né, diariamente com a gente, né, irmão? E isso invade o lado comportamental. Pois é, essa questão o do querer algo pronto da noite pro dia, querer, eu já vi, mas na época que eu estava como gestão, contratando equipes, você via muita gente que queria entrar no mercado de trabalho ganhando 10, 15 mil, e eu sempre digo, perfeito, eu posso te pagar isso, mas o que você me traz de diferente? Porque se você for me trazer a mesma coisa que o cara de 5 traz, por que eu vou te pagar 10? Sim. Então, essa questão de ter realidade mesmo, né? Entender o que você está agregando. E nesse ponto mas eu entrego muito mais, mas não sou valorizado. Eu sou totalmente fiel à questão que você não deve nunca terceirizar a responsabilidade. É responsabilidade do gestor ver você e te notar? Mas é sua também notar o ambiente. Eu sempre falo, se você pegar sementes frutíferas e jogar no asfalto, elas não vão crescer. Então, por que você vai ficar gastando tempo e energia em um lugar que não vai florescer nada? Então, eu sou um bom profissional. Você tem certeza disso? Tem. Então, você não vai ficar desempregado. Então, você não vai, digamos, estar numa empresa a qual não te valoriza, se você, com certeza, vai estar entregando mais coisa em uma outra. Vai ter um local específico para você receber. Não estou nem falando do empreendedorismo ainda. Estou falando da questão de você ser um bom profissional. E hoje nós sabemos, como gestor, tem muita gente medíocre. Muita gente medíocre no mercado. Sim. Então, você não precisa, eu sempre falo para os meus mentorados, você não precisa nem ser excelente. Você sendo acima da curva, você já está anos totalmente, muito. Então, essa questão de traga a responsabilidade para si. Não é necessidade somente do gestor te notar. Você precisa também ser notado e, vamos lá, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, sem eco, muda. Não espera 10 anos para a sua vida para você sentar e parar e falar, poxa vida, podia ter feito antes. Que se você for levantar sem força nenhuma, é pior do que você seguir já... Uma coisa é você reagir enquanto você está de pé ainda, né? Mas quando você está na lona destruído, é muito mais difícil, né? Não tem como. E o lance do fora da curva vai também além, a questão técnica e comportamental nichada do Comex, né? Ali do trabalho que o cara faz no dia a dia. Isso, e por que não em outras habilidades que excedem ali a atividade também. Antes de vir para cá, estava lá no escritório, o Luizão estava instalando o bebedouro que a gente acabou de comprar. Cara, ele tinha que estar fazendo isso? Não. O correto talvez seria ele ter chamado um técnico, um encanador, sei lá o quê, para ir, né, com a peça e tal. Mas ele domina daquilo lá. Ele veio com a caixinha de ferramenta dele. Então ele fez o follow-up ali de manhã com os clientes. Depois, né, enquanto eu estava lavando a louça e passando o café ali do escritório, ele foi lá e instalou o filtro. Esse senso de cooperação, né? A gente comentou até no começo aqui do episódio, também fala muito com a parte humana do comércio exterior. O Comex não é de exatas, apesar de falar de muitos números. Eu brinco que é uma ciência, né? Nós somos de humanas. Então, você ter atitudes humanas numa era que a gente fala muito de inteligência artificial, vai ser um diferencial também, né? Você olhar, poxa, o filtro que precisa arrumar, um tapete que precisava comprar, algo que reverbere para o ambiente físico que você se encontra, né? Que seja no home office, se você trabalha no home office, se você está no home office bagunçado, a tua vida vai ser bagunçada também, né? Então, dentre dessas coisas de atitudes que é bom, eu vejo, eu gosto de provocar que os colaboradores também tenham. Numa era em que todo mundo consegue, e amém por isso, graças a Deus, aquele selinho, né, do Great Place, né, que bom, né, tá mostrando que as empresas sim estão cuidando dos colaboradores. Mas e a contrapartida? Você tem cuidado da empresa também? Né? Você tem se importado com qualquer estrutura física e dentre outras coisas que você tem falado para o gestor, o quanto você tem agradecido, né, a oportunidade de estar ali também? Porque hoje todo mundo acha que, o cara tá milionário trabalhando no Comex, viajando, etc. Mas ninguém sabe o extrato que está ali atrás também, do que passou e do que passa também, né? As empresas, uma coisa que entra dinheiro também sai, galera, né? Sim. Essa provocação saudável que eu gosto de fazer, de estimulando pessoas para empreenderem nas suas carreiras. Mas uma vez que você quer empreender na sua carreira, você tem que ter essa visão de empreendedor, né? Cuidar daquela empresa como se fosse parte sua também, né? É o famoso empreender no CNPJ alheio. Eu acho que isso, quando você já tem essa noção
mesmo sem ter essa categoria, né? Você já faz mais do que deveria, você já tem uma visão de dono, você já tem uma visão mais próxima. Talvez não seja nesse lugar, mas talvez no próximo lugar, ou até no meu próprio negócio, já tem noções básicas de como que é um fluxo de caixa, entrada e saída. Todo mundo vê muito a entrada, mas não vê a saída, como você disse. Todo mundo quer o bônus, né, mas não vê o ônus. Então, essa questão de você já se familiarizar com isso, ter acesso a isso de alguma forma ou de outra, ou buscar estudar, ou até se propor dentro da própria empresa. Eu já vi casos de pessoas estarem há anos numa função e o gestor não saber que ela quer aprender outra coisa, porque ela nunca se colocou à disposição. Perfeito. Então, por isso que eu falo, traga a responsabilidade para si. Sim. A carreira é sua, a vida é sua. Então, não fique só na mão de terceiros. E, mais uma vez, se você sabe que você é bom, não é ter receio, então, que você vai ficar desempregado. Não vou sair dessa instituição, não vou ter uma próxima. Se você é bom, você não vai ficar desempregado. Agora, o que você não pode é ficar terceirizando para o teu gestor e para o mundo esse vitimismo. Isso é uma coisa que me irrita muito. Perfeito. O vitimismo no comércio exterior. Temos, infelizmente, uma grande leva de pessoas que só naquela questão, como é que sexta-feira 13, como é que aquela coisa toda outra. Temos coisas ruins como toda e qualquer outra profissão tem. Só que você ficar só naquilo, pilhado na coisa ruim, pilhado na coisa, a Receita Federal está em greve, não sei o que. Todos e qualquer profissão tem problema. Isso chama-se vida. Sim. Então, ou você pega com o que você tem e vai lá e faz, ou você fica em casa chorando. Perfeito. E você ficar em casa chorando, você não pode ficar também chateado com uma pessoa que estava do seu par, está muito mais à frente de você hoje. E talvez essa pessoa se dispôs às coisas que você não se dispôs. Ela foi vender lenço. Exatamente. Muito bom. E trazendo assim, da sua experiência China, né, de toda a bagagem que você teve lá, né, em 2020, depois, né, que você conseguiu dar início ao seu relacionamento com o que hoje, né? Que a pergunta, né, uma das tônicas aí, conversas, né, de bastidores, né? O efeito Trump, né, o efeito dessa guerra comercial que agora estão numa uma trégua dessa guerra comercial. Mas o que você tem sentido mais assim na sua prática mesmo? Pô, Gabi, dos empresários que eu tenho relacionamento foi bom, outros nem tanto, tá tudo tá normal, parece que não tá tendo guerra. O que você fala de como tá hoje, né? No seu dia a dia mesmo. E também depois fala pra gente como que você vê no macro mesmo. Perfeito. Antes disso, só dando para fechar aqui o ciclo, né, do pessoal entender o porquê que eu fui parar com a China. Vamos lá, vamos voltar lá. Lá em 2019 eu fiz o plano, 2020 veio o Covid, não fui para a China, na verdade, né, porque era assinar um cheque em branco e ir para a China naquela época. Sim. Tendo em vista que eu não fui para a China, eu fiz algo que eu deveria ter feito há muito tempo, que é o quê? Tirar um plano de negócio que estava na minha gaveta desde 2009, na época da faculdade, que era o quê? Empreender. Tá. Colocar, digamos, a minha cara de verdade, o meu CNPJ em jogo, né? Foi em 2020, no meio do auge da pandemia, no meio do auge do caos, que nasceu a Needle. Perfeito. Inicialmente, a Needle nasceu como uma célula de consultoria. Ela é focada na parte de importação de projetos industrial mecânico. E digamos, dos conjuntos de Needle, hoje virou o Grupo Needle e a gente tem 4 unidades de negócios dentro. Temos a unidade de negócio da consultoria, que ainda é o carro-chefe. Temos a unidade de escola de negócios, a qual também foi oriunda na parte de tentar trazer para os jovens um pouco do que a gente recebeu. Temos a parte agora do Projeto Mihal, que é o que eu entro mais à frente contigo. Perfeito. E agora uma 4ª unidade de negócios que surgiu justamente dessa última viagem para a China. Então, o que eu quero dizer com isso? Veja que 2020 era para ir para a China, não fui. Gerou uma oportunidade, veio um negócio. Mais dos outros negócios, Projeto Mihal, o próprio nome já diz. Está ligado com China. Perfeito. E agora acabei de voltar da China fazem algumas 3 semanas, um novo negócio em mente também. Show. Então hoje a unidade de negócios, são 4 unidades de negócio dentro do grupo Needle. E a questão da China, como é que foi esse namoro, né? Desde criança eu sempre gostei muito da cultura asiática. Mas como todo mundo, nós tínhamos muito mais acesso à questão Japão do que a questão China em si. Certo. A questão China era uma questão secundária. O meu questão China, ela iniciou como comércio exterior de verdade. Quando a primeira vez que eu peguei um BL na mão e vim lá, Shanghai. O que é Shanghai? Aí fui no mapa olhar o que era, descobri que era do lado do mundo, descobri que era, caramba, quanto tempo deu, fui calcular o transit time, né? Nossa, ele saiu de lá, tá aqui 30, 40 dias? Caramba, isso veio muito de longe, estava na minha frente. Porque eu estava no Porto Seco, então eu podia olhar o container. Perfeito. Então foi aquele primeiro contato assim com China. E
o fato de ter ido aquela vez pro Canadá, feito o intercâmbio, né, já me trouxe também a visão que são pessoas. Então ele começou um namoro de entender que China era um fornecedor, claro que é um fornecedor, mas era uma pessoa por trás também. Era uma mãe, era um pai, era de família que estavam me respondendo o e-mail. E é aquela questão, mas o chinês não faz isso, o chinês não faz aquilo. O chinês não assina o documento. Você deve ter escutado isso milhões de vezes. Mas o chinês aqui não assina na caneta, a invoice com caneta. Mas você já parou para pensar o porquê? Já foi atrás para descobrir o porquê? Simplesmente, dentro da China, todo mundo tem um carimbo, sendo pessoa física ou pessoa jurídica. E aquele carimbo, uma vez feito, o documento tem valor legal dentro da China. Então, dentro da racional do chinês, por que ele precisa assinar um documento que já está carimbado? É a mesma lógica que nós precisamos assim, eu reconheci firma em cartório aqui, mas agora eu preciso que você vá lá no consulado pegar um carimbo novo. Entendeu? Essa é a questão que as pessoas criticam muito sem entender o porquê. Então, você conversar do outro lado como se fosse uma pessoa, e é uma pessoa, te ajuda a entender um pouco da cultura, assim como você explicar o porquê que o nosso país é assim, porquê que a legislação é assado, facilita os dois lados. Porque, afinal de contas, tudo não passa de um negócio. Então, se você tem um lado que negocia de lá e um daqui, a grande questão é, vamos facilitar essa relação comercial. Então, explicando, entendendo, as coisas facilitam muito mais. Então, a minha relação com China veio lá de longa data, mas precisamente 2020 ela ficou muito mais aflorida. Muitas pessoas me perguntam, mas você foi diversas vezes para a China? Por incrível que pareça, não. A primeira vez que eu pisei dentro da China de forma oficial foi ano passado, para visitar a Canton Fair, minha primeira feira, visitar fornecedores, visitar fábricas, estar lá dentro, conviver com, digamos assim, eu sempre falo, né? Você pode fazer turismo, pode, mas você pode também conviver e ter a vivência de um nativo. Sim. Então, dentro dessas minhas andanças pelo mundo, né? Até esse é um dos outros pontos que o Comércio Exterior me proporcionou, que hoje, graças à questão da consultoria, graças à questão de pós-Covid, que se tornou muito mais fácil você estar daqui para lá, atualmente, eu estava contando esses dias, foram 42 países que o Comércio Exterior me proporcionou de visitar, morar, entender a cultura. Então, aquela coisa que você ouvia lá na época da faculdade, poxa, sério, eu quero ser o cara que vai viajar pelo comércio exterior. Querendo ou não, me tornei esse cara. Hoje eu viajo pelo comércio exterior, aproveito a linha entre turistar, né, conhecer a cultura, me envolver e também de fazer negócios. Então, o teu olhar, ele muda muito. Você entende como é que é a visão de negociar com cada país. Tive belas surpresas, também como surpresas negativas, mas só tive essa surpresa porque eu me dispus a estar naquele lugar. Me dispus a estar trabalhando nessa experiência agora de ir para a China recente. Eu estive lá por 3 semanas com um grupo de empresários que eu me propus a levar, que eu levei para apresentar a cultura, levei para apresentar como é que funciona toda a didática chinesa e a negociar. Só que, você falou, todo mundo vê só a parte boa, não vê a parte ruim. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eu trabalhei 20 horas por dia em média. Por quê? Eu fiquei o dia, vamos colocar, da China totalmente ao dispor deles, mas eles iam dormir e eu tinha o meu trabalho do Brasil para fazer. Então eu tinha o Brasil correndo aqui. Eles estavam indo dormir, no Brasil estava acordando. Então, não dava para parar. Tinha que fluir as coisas. Claro que eu tenho pessoas que me ajudam, tem pessoas que fazem atividades, eu não faço atividades operacionais. Mas se eu não delegar as ações, ninguém vai fazer o que precisa fazer. Então, continua o trabalho real. Então, essa questão de, é só a parte boa, tá viajando para cima e para baixo. Não. Na prática, você está abrindo mão de muita coisa em prol de outras. Exatamente. Vale você parar e sentar, colocar na balança e analisar. Uma coisa que, para mim, mudou totalmente a minha vida quando eu comecei a entender o que era o propósito. Por que eu faço isso hoje? Por que eu levanto da minha cama? Tem muita gente que não sabe por que está fazendo o que está fazendo. Então, enquanto você não descobre o que é o seu propósito, você pode estar vivendo a vida no automático para sempre. Exatamente. Hoje, tem muita gente que fala, poxa, mas é por dinheiro, é por sei o quê, sei o quê. Eu digo que dos negócios que eu tenho, alguns não me geram renda da forma que um ou outro gera. Mas não ele ultrapassou a barreira do financeiro. Exemplo, o projeto com a Escola Língua de Negócios, que é o quê? Trazer jovens prodígios e mostrá-los para eles que existe muito mais que o horizonte que eles estão vendo. Tentar, de um modo que eu recebi lá atrás da sociedade, a ajuda de um mentor para me colocar num outro patamar, trazer junto para esses jovens também
não é sobre saber mais, é por ter vivido aquele momento antes. Então, nós pegamos os jovens do modo de ajudá-los, sem fins lucrativos, nós não cobramos nada desses jovens, mas é tempo. Sim. É tempo gasto, é energia gasta. Claro. E eu digo para você que ele é tão recompensador quanto um processo de importação onde eu recebo valores honorários para fazer. Ambos têm a mesma importância para mim, ambos estão no mesmo tempo da minha agenda, só que a recompensação são de formas diferentes. Perfeito. Um me traz retorno financeiro e o outro me traz retorno de satisfação que eu estou fazendo. Ou seja, minha missão do mundo está atrelada a algo. E esse algo está sendo feito. Perfeito. Então, saber o porquê você está fazendo as coisas, o propósito, né? Te dá uma facilidade de tomar decisões assim de forma absurda. Você recentemente teve uma grande guinada na sua vida. Sim. Conversamos sobre isso nos bastidores. E eu tenho plena certeza que se você não soubesse o seu propósito, essas decisões demorariam mais tempo, seriam mais difíceis, ficaria naquilo, será que se eu tivesse feito aquilo, será que eu teria feito isso? Mas o homem que vive de será, né? Como o bom Sócrates dizia, né? É infeliz do homem que vive cenários daquele que ele nunca pertenceu. Sim. Ou seja, você está vivendo algo e sofrendo por algo que não aconteceu. Então, é essa ansiedade e passividade que pode... o cara com atitude ou passivo separa o cara do propósito dele, mas escrever de fato, né? O propósito no comércio exterior, ele pode ter várias nuances, né, meu irmão? Tanto para um negócio, tanto para algo da carreira mesmo. Mas meu propósito talvez seja ser analista aqui pelo resto da minha vida. Cara, pode ser também. Mas que seja o melhor analista que você possa ser na empresa que você está, né? O porquê. Uma das primeiras aulas, né, do Comex Experience acho que é a terceira, se não me engano. Por que fazer comércio exterior? Então, tem gente que tá lá porque, sei lá, é para ganhar dinheiro. Então, tudo bem. Então, você tem que... Se for para isso, ok. Então, você vai ter que trabalhar bastante e ser diferente a ponto de poder ter um honorário, né, para te dar essa renda e tal. Então, tem muita gente hoje que está indo no piloto automático sem saber o quão prejudicial ele é. Até, né, independente se o cara ainda é jovem, né, a pessoa, ou se já está num estágio avançado da carreira, entendendo o propósito, você consegue planejar o seu futuro de uma forma muito mais eficiente, né, meu irmão? Então, é isso que você fez e é uma das principais mensagens aqui do episódio de hoje, provocar isso na galera, né, irmão? Eu acredito que, assim, acho que todo mundo viu, ou já passou por algum momento na vida que tem aquela citação do filme Alice no País das Maravilhas, onde ela está perdida e ela para e pergunta pro gato, qual desses caminhos é o certo? E ele responde que, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Sim. E é justamente isso. Eu passei durante a minha carreira, eu passei por muitas pessoas de excelente qualidade, profissionais muito bons. Que, assim, você analisa e vê, poxa, esse profissional merecia muito mais. Merece muito mais. Só que cabe a ele também entender a posição que ele está e buscar mais coisas. Então é justamente isso, saber por que você está fazendo as coisas. Falou, é por dinheiro. Não tem problema nenhum se você está fazendo por dinheiro. Talvez o dinheiro seja para fazer uma outra coisa. O dinheiro nunca ele sempre é o meio, nunca é o objeto final. Então se você quer mais dinheiro por mais dinheiro, é o tio Patinhas, vai fazer lá uma piscina de moeda para ter em casa. Sim. Eu acho que o dinheiro normalmente ele trabalha como ferramenta. Perfeito. E eu não tenho nada contra, pelo contrário. Eu admiro muito quem tem ambição. Ambição, mas ambição saudável do quê? Eu quero e sei que mereço uma vida melhor. Sim. Então, eu vou buscar a vida melhor. Eu sei que para ter isso, não vou ser hipócrita. Eu preciso de dinheiro. Sim. Preciso de mais dinheiro para isso. Mas, tudo bem. Mas, mais uma vez, justamente aquilo que eu te falei lá no início da questão de contratar pessoas. Sim. Eu quero ganhar 15 mil por mês. Vai ganhar. O que você me dá em troca? Sim. Esse é o mundo. Você pode ganhar o quanto você quiser. Você pode fazer o seu preço. E tem pessoas que vão estar dispostas a pagar e tem pessoas que não vão estar dispostas a pagar. A grande diferença é o porquê você está cobrando esse preço. Você tem como justificar? Você tem todo um know-how? Você tem uma carreira por trás? Você tem todo o direcionamento? Tem. Perfeito. Então se fiel à sua origem, do seu preço. Muito bom. Agora, se você está com o seu preço e está muita gente barganhando, muita coisa ali, talvez você esteja no ambiente errado. Talvez aquele não seja o teu cliente. Você tem que ter noção de quem você é. Mais uma vez, propósito. Por que eu faço isso? Sim. E saber quem você é. É isso aí. Muito bom. E tivemos aqui, sim, uma pausinha para tomar uma água, café, responder mensagem do WhatsApp, porque tem cliente ali chamando meu amigo Alisson, tem colaborador, cliente me chamando também.
A gente está gravando numa segunda-feira de manhã. Então teve carga chegando, teve carga embarcando, teve carga rolando, enfim. Mas continuamos, inclusive com essa parte que a gente já vai indo para a reta final do episódio, tendo do Alisson essa visão da guerra comercial China, como que tem afetado ali o dia a dia dele e também como ele entende a visão macro aí da coisa, meu irmão, para quem está antenado nesse assunto. Perfeito, Gabriel. Então vamos lá. Questão Estados Unidos e China, ele vem de longa data, na verdade, né? Essa briga pelo ranking ali, ela não é de hoje. O que aconteceu foi que com a volta do Trump, isso se acirrou de uma forma com ferramentas de controle que são as nossas tarifas. Então, o mundo já vinha se preparando para algo parecido com isso. Ninguém imaginava que seria nessa proporção e seria nessa briga tão grande como é. Só que ali a gente tem, como diz, eu trabalhei com um senhor, ícone do comércio exterior, na parte de fretes internacionais, chamado Sr. Milton. A gente brinca que ele já nasceu com o nome de Sr. Milton, sabe? O RG dele é Seu Milton. E ele tinha uma célebre frase que falava: agora a gente vai ver quem tem mais garrafa para quebrar. Ou seja, Trump de um lado e Xi Jinping do outro. Então, eu vou colocar tarifa, eu vou colocar mais, eu vou colocar mais, eu vou colocar mais. E nós, no meio, meros mortais, no meio de tudo isso. O que eu estou enxergando com isso na prática hoje? A questão, temos 2 pontos aí. A questão que a gente trabalha na questão tributária, propriamente dito, e a parte logística, que é o que nos compete aqui na América do Sul. Quando houve essa questão de anúncio das tarifas, a gente estava vivendo um cenário de queda de fretes. A gente teve fretes aí chegando a $1.000 dos principais portos para Paranaguá, Santos. Então, nós começamos a acostumar com um frete mais baixo de volta. Só que eu sempre digo aquela coisa, um bom profissional ele trabalha com previsões de futuro. Ele não trabalha com presente ou passado. Porque ele está no presente e já está atrasado. Passado, então, nem se fala. Perfeito. Então, vindo já trabalhando com meus importadores, com meus clientes, nós estamos já pensando no futuro. Então, beleza, essa questão de tarifas, ela está fazendo agora um acúmulo de cargas na China. Ou seja, tem muita gente segurando carga até uma definição. Quem vai ganhar essa guerra tarifária? É o Trump ou o Xi Jinping? Tem muita coisa que estava já fabricada ou sendo terminada de fabricar para embarcar. Então, isso foi retido, porque eu não vou mandar carga para lá sabendo que eu vou pagar o dobro de taxa. Então, vou segurar na China, que foi o que aconteceu. E quando vem esse anúncio de vou segurar por 90 dias as tarifas para a gente discutir, acontecia o que a gente estava prevendo lá atrás com meus importadores, que é o quê? Agora vamos embarcar tudo que tem que embarcar e quando você compara na visão de um armador, uma companhia marítima, eu tenho aqui rotas para a América do Norte, onde eu ganho 4, 5 vezes mais, e eu tenho rotas para a América do Sul, não precisa nem ser muito esperto para saber o que eles iam fazer. E fizeram. Retiro muitas das embarcações que estavam com destino já para a América do Sul e jogo para a América do Norte, para ganhar no momento. É aquela coisa. Alguém chora, outra pessoa vem de lenço. Nós, meros mortais, digamos assim, com nossas cargas para a América do Sul, eu tenho cargas já há quase 20 dias dentro do porto de Shanghai, sendo rolando, porque não tem embarcação. Aconteceu os blank sail e as cargas não estão vindo para o Brasil. Fora isso, essa guerra tarifária tem a visão também estratégica. Muita gente entendeu como a seguinte situação. Se China tarifa Estados Unidos tarifa China, talvez sobrou margem para o mercado aqui que o brasileiro não tinha até então. Então, talvez o produto do brasileiro se torne mais interessante. Ou até algumas manobras jurídicas e logísticas, que é o quê? Eu vou comprar chinês, vou trazer para o Brasil, vou montar, vou transformar num produto que se torne com origem brasileira para exportar. Então, eu tenho clientes aqui, os quais a gente dialoga muitas coisas, visão de mercado, justamente isso. Eu não espero acontecer, eu me planejo para o futuro. Esse cliente específico, qual a gente estava com carga parada, nós já prevendo isso ia acontecer no passado, mandamos embarcar muita coisa nos meses anteriores. Aproveitamos o lote, falei para ele, coloca mais PO, principalmente dos produtos que tem o custo, o valor de venda baixo, onde o valor do frete ele é muito expressivo no custo fixo, vamos colocar mais PO e vamos fazer estoque no Brasil. Pode ser que não aconteça a questão de levar os fretes de volta. Ou pode ser que aconteça, que foi o que aconteceu. Então a gente saiu num período aí de 45 dias de um frete de $1.000 para $3.500. Claro, não é nem de perto que a gente pagou no auge da pandemia. Mas assim, viemos e convenhamos. Você pagar 3, 4 vezes mais em 45 dias, puramente pela questão de leitura de mercado, leitura de geopolítica, né? O que te tira do consultor, analista medíocre, que é o cara que espera acontecer as coisas, para visão de futuro. Sim. Porque
iria acontecer mais cedo ou mais tarde, uma coisa ou outra. Então, o que um bom analista faz? Ele analisa os cenários macros e monta as opções, monta os objetivos. E senta com o teu cliente e fala, ó, se acontecer isso, é isso, se acontecer isso, é isso. E coloca os cenários. Vamos nos precaver? Vamos. Claro que a visão principal, o maior interessado sempre é o cliente. Mas, muitas vezes, ele nem sabe o que está acontecendo, ele não tem obrigação de saber o que está acontecendo no detalhe do frete internacional. Então, você, como um bom consultor, traz, ó, está acontecendo isso no mercado hoje. Vamos nos precaver? Vamos trabalhar assim? Vamos arriscar? Pode ser que não aconteça nada e você fique com um estoque gigantesco aqui. Ou pode ser que estoure uma guerra e não tenha container. E aí, quando ele tomou a decisão de lá atrás colocar pedido, a gente tem carga já no mar, enquanto concorrentes dele vão esperar terminar isso, vão ver se o frete vai baixar ou não, para colocar um PO para embarcar. Então ele vai ter produto no mercado aqui brasileiro pronto para vender na prateleira com frete ok, dentro do cenário ok. E assim, mais uma vez, qual que foi a grande diferença disso? É ser um Mr. Mega Blaster inteligente? Não, é só fazer um trabalho básico bem feito, que é o quê? Poxa, esse cara tá trucando a China, a China vai trucar de volta. Uma hora isso vai dar problema. Então, enquanto eles briga de cachorro grande, vamos então nos precaver e fazer lição de casa, que é o quê? Esse cenário pode acontecer, vamos nos preparar para que dependendo do cenário que aconteça, estamos preparados. Perfeito. E é isso que hoje eu digo para os importadores e para os analistas e para os consultores que sejam. Não espera acontecer. Hoje o acesso à informação ele é instantâneo. Você pode abrir o celular aqui e ver que o Trump acabou de twittar. Então você, poxa, talvez aconteça isso. Não, vai lendo, se precavendo. Não tente ser digamos, o profeta ali que só trabalha com desgraça. Desgraça vai acontecer, mas se você for só lembrado por desgraça com o teu cliente, até que ponto isso é bom? Você é o cara que só trabalha na desgraça ou você é o cara que precavê e evita a desgraça? Exatamente. Que daí essa é a solução que você traz isso, né, irmão? Show de bola. É isso aí. Essa previsibilidade, né? Então a gente reclama, poxa, mas eu acordo com frete a 1.000, durmo com frete a 1.000 e acordo com frete a 1.500. Também é uma provocação que eu faço, inclusive para as entidades que fazem gestões com empresários. Aí vai uma crítica mesmo. Associações empresariais, câmaras de comércio. Parece que existe assim só para tomar café e comer salgadinho. Ninguém tem se preocupado com a educação do empresário brasileiro com essa questão de nuance de frete internacional. Eles não entenderam que o frete hoje ele é como se fosse uma commodity. Hoje tá num tanto, a arroba, e amanhã tá 2x. E quem acaba passando até um perrengue, vamos chamar assim, são os prestadores de serviço nessa área. Né? Os agentes de carga, principalmente, que aí há uma disputa, né, nesse nicho de mercado, mas a disputa entre os agentes é uma coisa. Mas o agente de carga tem que ficar explicando toda hora que o frete aumentou por causa de A mais B, e o empresário parece que fecha o ouvido, fecham os olhos também para essa realidade do mercado. Então, é uma discussão que a gente tem que trazer com muito mais objetividade, né, para o importador. Porque tem gente que também se aproveita, né, por essas oscilações, mas o que foi feito aqui foi uma consultoria preventiva sua para esse projeto desse seu cliente e trouxe luz ao negócio, como a gente comentou ali anteriormente, né, meu irmão? Show de bola. Então, vamos lá agora para a reta final de fato. Fala pra gente de alguma história, algum caso aí de sucesso que você possa trazer para o nosso ouvinte, para o nosso espectador sobre crescimento na carreira. Né? Você tem algum case aí que, tipo, Gabriel, esse aqui me fez ser promovido, ou que seja já na sua versão como empresário também, enfim, que provoque atitudes na galera para eles pensarem esse fora da curva, né? Algum caso aí de sucesso teu aí. Então, Gabriel, acho que eu poderia citar vários casos aqui. Esse que eu vou citar em específico nem é o mais expressivo em termos de cifras. Perfeito. Poderia ser vários outros casos. Mas por que para mim ele é tão importante? Foi a primeira vez que eu tive plena ciência comigo mesmo, que o fato de eu deter o conhecimento, o fato de eu ter passado por várias etapas, como eu comentei até aqui, digamos, foi uma construção até chegar na posição. O Alisson não vira empresário da noite pro dia. Ele passa por várias coisas, várias etapas, vários aprendizados, vários nãos, até mudar até onde eu cheguei, até onde eu quero chegar. Então, esse foi o primeiro momento que eu tive aquele plim, que o que eu detinha de conhecimento gerava valor para terceiros.
e gerar o valor ao ponto de poder ser cobrado por isso. Tinha um cliente em questão que eu atendia, e ele me ligou acho que era uma sexta-feira à noite, uma coisa do gênero, para perguntar: Alisson, eu estou aqui com um contrato de um cliente que eu preciso atender, e eu preciso embarcar essa mercadoria aqui aérea para poder cumprir esse contrato, senão eu vou ter um prejuízo. Só que a mercadoria dele em questão era com peso, densidade muito grande, ou seja, eu ia colocar talvez ali 2 toneladas no aéreo, da noite por dia, e isso ia incrementar muito o custo dele. Sim. Então, na minha visão, pensando já no além, né, não só na minha função, que eu poderia só, beleza, recebi aqui, cotei, entreguei, resolvi, passei para frente e embarquei. Eu parei e sentei e conversei com ele. Falei, tá, para atender esse teu pedido, você precisa das 2 toneladas mesmo? Não, isso aí é 100, 150 quilos me resolve. Aquela pergunta e aquela resposta me deu o plim, né? Falei, tá, mas por que a gente precisa então pagar 2 mil, frete para 2 mil toneladas? A gente não vai lá, divide esse pedido, tira ali as suas 200 quilos que seja, coloca no aéreo para suprir esse teu cliente, e esse restante que você já comprou porque tinha que comprar, vamos colocar no Marítimo LCL aqui, que vai te dar um frete infinitamente menor. Então, assim, a hora que ele ouviu a solução, ele falou, perfeito, vamos fazer isso. Era minha obrigação colocar isso para ele? Não, se eu for colocar vamos lá, job description ali, né, como era contratado para fazer, claramente não. Meu trabalho era receber, embarcar e entregar, ponto. O parar e fazer o além de analisar o cenário do cliente, eu não ia ganhar mais por aquilo ou não. Vai ter mais um processo, vai dar mais um processo, mas enfim, o ponto foi, eu tenho um conhecimento que pode ajudar essa pessoa. Eu vou guardar para mim, eu vou utilizar. Dessa forma eu pensei, poxa, eu vou utilizar. Eu fiz puramente para poder viabilizar o negócio dele. Para poder ficar mais... vou ter que fazer essa urgência? Claro que vou, mas vou atender o cliente dele, o cliente final, e o resto vem como deveria ver, com calma. Então, naquele momento, quando eu desliguei o telefone com ele, o meu amigo Cleverson, que você conhece bem, chamei ele para uma conversa, a gente, enfim, foi para conversar, e aí eu falei, eu tô pronto. Claro, com todas as seguranças, mas tô pronto para colocar a Nilio no mercado. Tô pronto para criar a Nilio como um negócio. Ou seja, me colocar como consultor, colocar o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos para colocar a cara para jogo, né? Colocar para a solução. Perfeito. E basicamente foi aquilo. Não foi algo extraordinário. Eu não economizei milhões naquele processo, mas foi o primeiro processo que eu entendi. Poxa, o conhecimento que eu tenho gera valor. E esse que está o grande segredo. Por que muita gente se frustra no comércio exterior? É uma grande concorrência de preço. Mas claro que é. Você está vendendo commodity. O que você está vendendo de diferente? Se você não conseguir responder essa pergunta, o que o seu trabalho é diferente, o que ele agrega valor para o teu cliente, você não tem direito algum de cobrar mais. Agora, se você falar, poxa, o meu trabalho vale isso, eu sei que vale isso. Perfeito. Se mantenha fiel ao que você é, na questão de não entre nessa questão de leilão de preço. Porque você vai ser apenas mais um, e a partir do momento que você é conhecido por preço, é um caminho sem volta. Você vai ser mais um lá que vai estar, como você falou, o agente de cargas. Infelizmente, esse é um ramo hoje que briga por centavos, e é literalmente centavos. O que tem de diferente de um de outro? Nós sabemos que na prática tem agentes de cargas que vão nos atender muito melhor que outros. Então você tem que ser esse tipo de profissional. Saiba quem você é e gere valor. Se o que você faz não gera valor a mais do que os demais que você está concorrendo, então o teu preço também não merece ser a mais. Agora, se ele gera valor, perfeito. É isso. Segue esse caminho. Muito bom. Então, fica esse convite, gente. Quem está ouvindo, crava esses últimos segundos, minutos desse nosso episódio. Você cuidar da gestão da sua carreira, ou até mesmo do seu próprio negócio na área do Comex, você tem que plantar talvez algo que você não vá colher. Algo que um outro vá colher. Se o teu conhecimento está fazendo a empresa, seja o seu cliente, seja o teu parceiro, né, enfim, crescer, você também está no caminho certo. Que nem o Alisson pode não ter tido um exemplo de cifra, né, representado em milhões nesse case que ele trouxe. Mas eu tenho certeza, se ele hoje esbarrar com esse cliente, né, que teve esse caso do aéreo, possivelmente ele está marcado até hoje com essa experiência. Ele vai lembrar do Alisson por uma opção logística que ele deu, que fez o cara suprir uma necessidade, né, de abastecimento e ainda economizar, sim, né, uma grana na divisão do embarque. Então, a provocação é, será que o que você está fazendo está trazendo
também ganho para o próximo ou só para você? Se está fazendo ganho só para você, você tem que parar e refletir. Porque o comércio exterior, de fato, ele tem uma linha do tempo que sempre traz aquilo que você planta hoje. Então, o que o Alisson está colhendo hoje, obviamente, está na linha do tempo dele, de carreira, do que ele plantou lá no Sim para negócios internacionais da FAI. E se você não tem colhido nada, possivelmente é porque você não tem plantado, ou se você está plantando, não está com as sementes corretas, né? E também, principal, você não está regando. O regar, hoje no comércio exterior, é continuar estudando, continuar se relacionando com pessoas que, na minha opinião, têm que ser até melhores que você. A questão do legado, qual legado você tem deixado? Se você hoje é um analista júnior, qual legado você tem deixado para o assistente que te ajuda aí na frente aos processos? Você tem deixado para ele um terreno melhor do que você encontrou? Talvez o lugar que você está sentado hoje nem um checklist tinha quando você chegou. E tem ainda? E você já fez checklist ou você está trabalhando no automático como você entrou? Então, isso é o que a gente quer provocar para transformar vidas através do comércio exterior. O Alisson, pedir para ele trazer um case é até covardia, né? Porque, na minha opinião, o resumo desse nosso episódio é a vida profissional dele é um case. E errou muito, vai continuar errando, mas o que foi feito com os erros foi virar em acertos, né, meu irmão? E entender que o propósito continua ainda, né, com muitas vidas a serem transformadas através do seu negócio, através da escola Needle, da consultoria que você presta e das muitas outras unidades de negócio que vão nascer a partir, né, do seu empreendedorismo da área, que a gente está precisando cada vez mais desse novo nível de empresários no comércio exterior, que venham inovar, que venham trazer oportunidades também para muita gente boa que está vindo também, né? Então, com isso, quero já encaminhar para o final mesmo e agradecer, meu irmão, pelo seu sim aqui, de estar aqui na Academia do Comex. A gente abraça você como um dos membros, né, da academia. Tivemos a oportunidade de fazer o Comex Day em Curitiba, que foi épico, na minha opinião. Foi um dos eventos mais marcantes que eu tive aí no presencial. E convidar você a se despedir da galera, né, deixar uma mensagem aí para quem viu esse episódio e vamos seguir. Perfeito. Na verdade, eu agradeço, Gabriel, para você convidar, né, para vir fazer essa conversa, expor um pouco de onde surgiu o Comex, por que surgiu o Comex na minha vida, enfim. Eu sempre falo, eu sou um grande entusiasta disso. Então, vou sempre fazer a propaganda, não só da parte boa, mas da parte ruim também, mas para mostrar a realidade, né? A gente sempre bate nessa tecla. Perfeito. E casou, né? A gente está agora esse período no Brasil, então falei, vamos aproveitar para fazer, né? Porque senão depois não pega mais. É verdade. Eu vou gravar um episódio internacional daqui a pouco. Não, vamos fazer. O próximo a gente faz na Canton Fair. Beleza, boa, combinado. Eu acho que assim, Gabriel, se eu deixar um recado para o pessoal, é um dos recados que marcou minha vida, 2 pontos, né? Primeiro é a questão do propósito. Muito bom. Acorde, reflita. A única pessoa que pode dizer para você, responder essas perguntas, na verdade, é você mesmo. Acorde e reflita o porquê você está fazendo isso. É por dinheiro, é por tal coisa, é por... Enfim, seja o que for, mas descubra o porquê. Se você não descobrir o porquê, as coisas serão muito mais penosas durante a sua vida toda. Descobrir o porquê, aí vai para uma segunda fase, que eu sempre brinco, o mundo não é um mar de rosas, o mundo não é um mar de maravilhas, o mundo não é um filme da Disney. Você vai receber muito não, você vai apanhar muito durante o percurso, você vai ter momentos que você vai ficar até desmotivado, digamos assim. E a questão justamente por que você está fazendo isso? Se você está fazendo isso com propósito, vai passar por momentos ruins, mas serão apenas momentos de turbulência. Isso não vai alterar em nada na sua rota final, que é chegar em um objetivo. E o Gabriel sempre fala, né, na questão de comunidade. Eu sou plenamente também adepto a isso. E se hoje você está em algum lugar, provavelmente alguém em algum momento te ajudou a chegar por lá. Então, trabalhe na questão de como eu devolvo para a sociedade hoje algo que eu recebi no passado. Lá em 2019, eu tive um mentor que na figura de mais experiente, me ajudou a chegar num caminho. Hoje, como resposta a isso, eu me tornei mentor e tento, com um pouco do meu conhecimento, ajudar jovens também, não para dar resposta. O trabalho de mentor não é dar resposta. O trabalho de mentor é fazer as perguntas certas.
fazer eles se auto-questionarem para saber o caminho que eu estou indo faz sentido ou não. Vai mais uma vez para chegar lá no final e você não ser mais uma Alice no País das Maravilhas, onde está perguntando para o gato para caminho que você vai e ele te respondendo. Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Muito bom. Parabéns. Isso aí, irmão. Encerramos com isso, gente. Descubra o seu caminho, descubra o seu propósito no comércio exterior, porque com certeza, como uma frase que eu sempre carrego comigo, para o Comex, o que você entregar para o Comex vai te devolver. Então, gente, encerrando o episódio de hoje, mais uma vez agradecendo o Alisson, com certeza foi a primeira de muitos conteúdos que a gente vai estar gravando aí, tenho muitas ideias que depois eu vou conversar com ele nos bastidores, a gente quer trazer de fato o Comex na veia para quem acompanha a gente. E não esquecendo, né, dos recadinhos aqui pra gente, para vocês se inscreverem aqui no canal, compartilhar esse episódio com quem você acredite que ele precisa ouvir, que vai fazer sentido na vida dessas pessoas que querem e veem no comércio exterior uma oportunidade de mudança de vida, né? Ativar o sininho no nosso canal, enfim, comentar, que a gente vai ficar muito satisfeito de ter sua interação aqui com a gente. Eu vou ficando por aqui, um beijão a todos, fiquem com Deus. Fui!